Sintetizando, com Alê Moreno. A vingança amorosa do aprender. Ninguém lhe perguntou o que você queria aprender. Foram logo lhe dirigindo a mente, atropelando seu querer. Não seja o vira-latas que te ensinaram a ser. Siga o chamado do longo aprender. Mesmo sem saber qual caminho seguir, ouça sua voz, siga com olhar atento, veloz, com intento, tomando tento. Escolha seu melhor jeito, solte as amarras, abra o peito. Nunca mais dê ao outro o direito de decidir seu escolher. Ouça sua inquietude, descolonize, descentralize, desconstrua para poder se erguer. Sinta o prazer de autodirigir seu conhecer, desformando a formação na nova construção, a que chamaremos educação. Mergulhe com tesão no processo intuitivo da criação, dos sims provindos dos nãos. Vem das perguntas que não sei responder essa tal inovação. Mas não desatente, esteja sempre presente, consciente. Necessário aguardar o turvo baixar para o fundo da água enxergar. Com pressa não se observa a beleza do caminhar. O poder está na escuta, na colaboração, na vontade, na intenção, na coragem intrínseca de mostrar vulnerabilidade, para a cura ser de verdade. Sem errar não chegaremos. Na pergunta se vislumbra a solução. Quando se afasta o olhar, se acha a melhor visão. Se diminui o risco com informação. No repertório está a melhor decisão. Mas não se exacerbe em seriedade. Brincando também se encontram verdades. Leveza traz vivacidade. Se provoque, se mostre. Nas relações aposte. Em grupo nos tornamos fortes. Diversos somos melhores, vivendo com intensidade a constante transformação da nova realidade. Poemar no Sintetizando. Olá, este é o Sintetizando, o programa de podcast aqui da Síntese. Eu sou o Alê Moreno e estaremos juntos para mais uma conversa incrível. Mas antes eu peço que você siga a gente aqui no YouTube Síntese DH e também no Instagram Síntese_Educacão. Lembrando que síntese é sempre com Y. Eu estou hoje com a minha querida Cacá Renius. Eu espero ter falado certo. Treinei antes para falar. Se eu errei, ela me corrige. A Cacá eu conheci assim. Eu fui marcado num post no Instagram. Aí eu achei legal por causa do livro Facilitação, um Jeito de Ser, que é um livro que eu escrevi já em 2017. E aí eu cutuquei a Cacá, tipo, vamos conversar. E aí foi um papo tão legal e tão gostoso sobre educação, sobre aprendizagem, sobre possibilidades. Obviamente que eu fiquei tentado em convidar a Cacá para ouvi-la sobre educação. Mas antes, Cacá, minha pergunta é a seguinte, a pergunta que vale $1 milhão. Cacá, quem é você? Nossa, a pergunta é de $1 milhão mesmo. Eu estou num processo, mas primeiro quero agradecer muito, né, a oportunidade de estar aqui e a internet tendo essas coisas, né, que parece uma coisa fria e ao mesmo tempo tem vários corações que se conectam e eu honro muito esse espaço, assim, que legal, né, que eu fiquei de ser convidada para essa prosa aqui, como você trouxe. Bom, a Cacá é um ser inquieto, entusiasmada com a aprendizagem, uma pessoa que muito conectada com a natureza e que está em busca dessa aprendizagem mais significativa mesmo, assim, acho que, como diz o Paulo Freire, a gente está na educação pelo amor ou por vingança. Eu acho que essa é uma vingança amorosa, sabe? Uma vingança, assim, de
nessa minha inquietação, nessas minhas dores, eu fui buscando formas de trazer mais sentido e descolonizar essa aprendizagem dos acessos que eu fui tendo ao longo da vida. E tenho muito interesse em compartilhar com as pessoas as coisas que eu aprendo e provocar novas formas de enxergar e contestar realidades. Então, hoje eu tenho feito isso facilitando o processo de aprendizagem e construindo, desconstruindo comunidades de aprendizagem e aí levando essa mensagem assim que a gente vai precisar aprender. Tem muitas formas de aprender e para cada um escolher a sua, né? Para a gente não ficar preso nas velhas formas que nos apresentaram e quebrar esse status quo aí e dar mais intenção, sabe? Dar mais tesão, ter mais vida para a aprendizagem. Essa tem sido eu em busca de várias questões, assim. Acho que a gente não cessa nunca. Se eu acho que a hora que eu cessar é porque eu também já estou fazendo minha passagem. Mas eu acho que vai ser ótimo a gente desenrolar essa conversa aqui para que as pessoas também consigam sentir o que é KKK, né? Porque a gente até gaguejei aqui. A gente fala da gente, a gente quer que as pessoas olhem a gente dessa forma, né? Na verdade, eu quero desconstruir isso. Eu quero simplesmente que as pessoas escutem, elas tirem as suas não conclusões, né? Porque eu acho que seria injusto em meia hora alguém me julgar ou trazer alguma visão, mas é muito no sentir, assim. Ô, Cacá, você teve uma formação acadêmica? Essa palavra formação já vale uma conversa, mas vamos guardar ela do lado aqui no nosso estacionamento. Qual foi essa formação sua? Uma desformação. Bom, eu fiz faculdade de História e não formei. Essa eu não formei. E, enfim, faltou o TCC. Então, a desformação. A minha desformação foi em História. Mas depois eu fiz um tecnólogo em processos gerenciais, que foi uma situação de um chefe meu que precisava de um serviço. Eu disse, nossa, isso aqui eu não sei fazer. Ele falou, não, peraí, vamos investir em alguma coisa. Eu já estava bem desgostosa lá da faculdade de História, tinha que fazer TCC, eu precisava trabalhar, precisava fazer estágio, eu já tinha concluído tudo. Eu falei, quer saber, eu gostei desse troço aqui de administração, acho que eu vou querer trabalhar com pessoas. E eu tive um gestor que pagou para mim a faculdade de tecnologia em processos gerenciais. Essa foi uma formação, então eu sou tecnóloga em processos gerenciais e achei, inclusive, tive preconceito, inclusive na época quando eu me formei no Senac, achando assim que o mercado não iria me aceitar, imagina, tecnólogo, como se fosse, sei lá, um supletivo na minha cabeça da época, né? E foi assim uma desconstrução da aprendizagem do Senac, assim, muito mão na massa, muito baseado em projetos, muito uma galera que já estava no mercado de trabalho, então tinha uma visão de aprendizagem muito mais palpável e foi uma surpresa para mim. E aí depois eu fiz a pós em gestão estratégica de pessoas no Senac também. E aí o que me desformou mais foram os cursos livres que eu fui fazendo de facilitação, do Art of Hosting, Teoria U, e tudo isso que a gente adora, estruturas libertadoras. E aprendi mesmo, facilitar, foi facilitando, né? Eu acho que a minha vivência no mundo corporativo, trabalhei na Imaginário há muito tempo, então a Imaginário é uma escola de design de experiências, né? Tudo na Imaginário era fan design, então a gente tinha que levar essa abordagem também para os processos de aprendizagem. Eu vim da área de consultoria e caí na área de aprendizagem, então isso que foi legal, eu tive a visão do negócio primeiro, e lá a gente foi juntando assim, a visão de negócio com a aprendizagem, e ali eu posso te dizer que foi uma grande escola para mim, assim, o próprio mercado de trabalho, sem muito saber o que eu estava fazendo, mas com essa inconformidade e um líder que dizia assim, te vira, que foi maravilhoso, que ele simplesmente acreditava nas minhas, né, maluquices e ele falava, vai lá e faz, a gente fez muitas coisas. Então a minha formação, eu falo que meu processo criativo ele foi muito intuitivo, e muito de vários perrengues que eu fui passando na vida, assim, eu falo, não estudei nas melhores escolas, não tive as melhores oportunidades, mas o que me tornou uma pessoa criativa foi a própria vida, as circunstâncias, os muitos nãos que eu tomei muitos nãos, muitos. E, inclusive, meu pai era um campeão disso, mas eu sei que ele estava me formando para ser uma pessoa criativa, assim, porque eu acho que ele queria mesmo era para ver o jeito que eu ia dar. Então, acho que tem muito disso. Você falou sobre história e processos gerenciais. E aí eu quero usar esse gancho da história para justamente mergulhar um pouco mais no mundo corporativo que você habitou por um tempo. Que histórias e que processos você viveu
no mundo corporativo que você acha que vale a pena contar para quem está nos ouvindo, que tenham já conexão com a aprendizagem? Assim, eu estou colocando tudo num balaio só, mas eu sei que você é criativa para resolver essa questão. Eu acho que o meu contato com a aprendizagem autodirigida foi meio desse caos, assim, né? Eu tinha então trabalhado um tempo na Imaginário, com expansão, com consultoria. Saí, fiquei na Hering um tempo, também com consultoria de negócios, e aí a Imaginário me chamou de volta. Não, mas gente, não, consultoria de negócios não quero mais, não. Mas agora é para assumir a área de aprendizagem, você vai gostar, universidade corporativa, é sua cara. Eu já tinha, né, estudado bastante sobre aquilo e queria investir nisso. E eu falei, beleza, mas eu só vou se eu puder colocar um projeto que eu tenho de cultura de cooperação e aprendizagem intraempreendedora. E meu gestor falou, nossa, claro, vem. E eu falei, gente, não tenho projeto nenhum, olha que loucura. E o cara disse, sim, o que eu vou fazer? E aí, um mês depois, a gente já tinha que rodar o Brasil com um programa de desenvolvimento de liderança. E eu fiquei apavorada, porque a régua estava alta, a expectativa estava alta. E aí, eu contratei uma mentora lá do Empretec. Eu lembro que eu tinha acabado de fazer Empretec. Eu amei uma mentora que tinha lá, uma instrutora. E foi incrível, ela me ajudou a desenhar o programa do mês seguinte. A gente foi, assim, o avião pilotando. E aí eu tive muita coragem, assim, de bancar uma nova visão de aprendizagem do que eu queria. Então, foi quando a gente tinha uma universidade corporativa bem engessada, bem Moodle, assim, bem... aqueles bonequinhos que vinha o balãozinho de fala. E, a gente tinha uma empresa de varejo e eu falei, nossa, não dá. Essa informação tem que chegar mais rápida na ponta. A gente vai precisar revolucionar isso aqui. Só que eu não tenho a menor ideia de como fazer isso, né? E aí meu gestor falava, te vira. Vai lá e faz. Deu, beleza. Comecei a entrar em contato com as empresas de universidade corporativa, o que tinha, o que não tinha, o que a galera estava fazendo. E descobri uma plataforma colaborativa de aprendizagem. Eu falei, é isso? Não sei muito bem como. Cheguei para os caras, falei, não temos muito dinheiro, mas eles queriam muita carteira, né, da empresa. Então a gente fez uma cocriação. E aí a gente foi criando um processo de colocar o aluno como protagonista do saber. Eles tinham muita referência à Cacá da Uni, a Cacá da Uni. Eu falo, gente, não é a Cacá da Uni. Essa universidade é da empresa inteira, né? Todo mundo vai precisar se mobilizar, todo mundo quer vender. Então, a gente foi criando ali uma cultura de que, poxa, como a gente tinha muitas datas sazonais, que eram bem importantes para o nosso negócio, a gente foi criando uma cultura de que toda vez que tivesse uma campanha sazonal, o marketing, a comunicação, a galera de produto já teria que preparar algum material para passar para a rede, para que a gente pudesse ficar gerando essa conexão e tirasse isso centralizado de uma pessoa que não existia, né? E aí, aos poucos, a gente foi criando essa cultura, levou um bom tempo, né? A gente foi trabalhando ainda a liderança em paralelo, mas foi muito bacana ver como a gente foi criando uma cultura de boas práticas, que as pessoas falavam assim, nossa, a gente já precisava vender vitrola. Não, quem que vai vender vitrola? A Cacá vai fazer um vídeo para falar de vitrola? Não, quem que é a pessoa que mais vende vitrola na rede? É o Zezinho lá de Poriporinha. Cara, Zezinho, o que você faz para vender? E ele ia lá, gravava um vídeo, e a gente lançava isso na nossa universidade corporativa. Ticket médio. Quem vai falar de ticket médio? A Cacá de novo? Não. Cadê quem que é melhor? É a Tatiana do Center Norte. Tatiana, papapá. Então, a gente foi criando uma cultura que as pessoas queriam ser vistas. Elas queriam pertencer, né? Então, lógico, nem tudo que chegava pra gente eram boas práticas, mas a gente não atuava como auditoria. Nossa, isso aqui tá errado. Nossa, isso aqui ficou bacana, mas vamos melhorar isso aqui, vamos acessar o marketing, vamos cuidar da marca, vamos cuidar. Então, a gente foi criando uma de aprendizagem o tempo inteiro, né? Tudo que aparecia, tudo que era disfunção, a gente também trazia em termos de aprendizagem. Então, a empresa toda foi entendendo que ela precisava aprender. E aí, depois que eu descobri que isso era aprendizagem autodirigida, depois que eu fui, não que era exatamente isso, né, mas que tinha nome, talvez se eu, naquela época tivesse essa noção de comunidade de aprendizagem, a gente teria dado uma costura ainda muito mais efetiva, mas no que a gente tinha, né, de consciência e os recursos que eu tinha, que vocês viram que era uma intenção, uma vontade, uma coragem, uma liderança mais aberta, né, uma cultura que também favorecia essa inovação, a gente conseguiu. E tenho certeza que deixou vários bons frutos, tanto que eu falo, gente, se eu sair hoje, a empresa segura, porque eles não estão mais sustentados na Cacá, né? Então, acho que foi um grande presente que a gente trouxe para as pessoas, delas se responsabilizarem. Ô, Cacá, você falou uma coisa aí que eu acho, nossa, várias coisas que são super potentes, mas a questão da cultura, eu queria ficar um pouquinho nesse lugar. O quanto a cultura, de fato, ajudou
Porque a sua fala é que a cultura foi se transformando à medida que essas coisas foram acontecendo, né? Você já deve ter também, agora, em outra fase de vida, ouvido talvez propostas do tipo de fazer um movimento como esse, mas a cultura talvez não dá conta desse tipo de movimento, ou ainda querer as cacás no centro. Me fala um pouco sobre essa sua visão da cultura organizacional e como ela pode ajudar a dar conta de processos de criação de comunidade de aprendizagem e como talvez cada organização entenda que, calma, tem coisas antes, ou tem organização que ainda quer controlar demais. Me fala um pouco dessa relação que talvez seja de confiança e controle, né? Não sei se é essa a equação. Totalmente, porque às vezes as pessoas vêm com uma demanda, eu quero um workshop sobre colaboração. E eu falo, colaboração para quê? Porque a gente quer que as pessoas tenham mais autonomia, mas elas têm autonomia, elas vão poder tomar decisão, tem o espaço para o erro, que querem inovação. Então, às vezes, a gente dá um pouco, um passo para trás para trazer consciência para as pessoas do que a gente pode despertar e como que a gente vai transferir essa aprendizagem. Porque eu acho que essa grande falha, talvez, no processo de aprendizagem é não ter o espaço para transferência dessa nova ideia, né, dessa nova mentalidade, enfim. Então, se a empresa não tem espaço para isso acontecer, não adianta, não é um milagre, né? O treinamento não é um milagre que alguém vem, traz uma puta ideia, o milagre acontece, a gente vai embora e aí parece que a gente é eficiente, ou o treinamento é eficiente ou não é eficiente. É uma visão que a gente tem que ter de totalidade, né? O pensamento sistêmico, assim, tipo, ok, o que queremos, como queremos, parece até aquelas figurinhas que tem no... Quem que vai observar, o que vamos observar, fazer alguns recortes, porque é difícil a gente medir também esse nosso trabalho, né? Como que a gente mede confiança, como que a gente mede amizade, como é que a gente mede camaradagem, como é que a gente mede amizade, enfim. Tem algumas coisas que a gente pode escolher olhar, mas precisa entender se a empresa está preparada. Eu já trabalhei numa outra empresa gigante, com uma cultura mais engessada, bem mais alemã, assim, que eram meio que secar gelo, assim, sabe? Para mim era muito frustrante, mas a empresa ainda não tinha caminhado. Quando eu estava saindo, já tinha uma nova visão, uma nova gestão, uma visão um pouco mais aberta, pipipi. Mas aí tem que entender, porque não dá para bater de frente, eu já percebi isso. Ou a gente vai um pouquinho pelas beiradas, não é para também a gente endemonizar tudo que foi até aqui, ou que não, é assim, melhor o que está funcionando para a gente continuar. Eu acho que isso é importante para a gente trabalhar. O que a gente faz que, ainda não está muito bacana, que a gente pode melhorar, e o que a gente ainda não fez. Mas entender onde nós vamos fazer isso e se há espaço para isso. E às vezes a liderança não está preparada, ela quer inovação. Acontecer muito isso, em rede de franquia acontece muito isso. A gente faz trabalhos com as lideranças, nas redes de franquias, e aí quando chega no franqueador, esbarra, né, no franqueador, no próprio franqueado, que não está nos processos, que não está se desenvolvendo, a gente às vezes esbarra, porque não tem a consciência, né, do para que serve aquilo ali. As pessoas também querem comprar produtos prontos, de prateleira, querem tudo pronto. Eu acho que essa velocidade, né, que a informação vem dos resultados, eu acho que ela atrapalha um pouco esse processo, porque eu acho que é processo de aprendizagem. A cultura também é processo, leva tempo, tem coisa que é ritmo, tem coisa que nem tanto regra, é mais rituais que a gente vai estabelecendo, que a gente vai convencionando, porque a cultura é muito o que a gente quer que fique, né? O que a gente quer, Maturana falava, o que a gente quer conservar? O que a gente não abre mão? Porque a gente vai mudar muita coisa, a gente quer coisas não, mas o que é nosso aqui? O que isso aqui a gente não abre mão? Isso eu acho que é a coisa mais importante. E o resto a gente vai lapidando e tendo uma confiança que vai mudar também, assim. Eu acho que o processo é fluido, total, fluido, passa diretamente pela liderança, como você traz aqui também, dessa relação de como a liderança observa a aprendizagem, porque às vezes ela fala de aprendizagem, mas no fundo ela está falando de ensinagem, né? Ela está no lugar errado. Ela fala uma coisa, mas ela pratica ou exercita a outra. E quando você fala de cultura, a minha cabeça vem como eu construo esse solo, esse ecossistema. Porque como eu sou da área agrícola, sou agrônomo, eu sempre penso no solo. Então, não adianta eu ter um solo pouco nutrido, pouco oxigenado, com pouca água, e depois eu quero que a gente produza alimentos em quantidade grande. Não vai rolar. Porque eu posso encontrar também no solo barreira química no solo. A planta não cresce como encontra barreira química. Ou barreira física também no solo, ela encontra.
Essas barreiras também estão nas empresas com outros nomes. Talvez eu não tenha o solo ácido e básico ali, mas eu tenho acidez muitas vezes e tenho um lugar que pode ajudar a planta a não crescer ou a crescer. Tô louco aqui? Eu quero te ouvir agora, depois desse momento de epifania. Não, eu adoro fazer conexões com a natureza, porque é isso. Será que depende só da semente? Será que a gente tem só uma semente? Não, é justamente isso, né? E às vezes é a própria liderança que vai minando o crescimento, né? Então, quem que olha para a liderança, assim? E se a liderança tivesse uma visão de igual para igual com todo mundo, que a gente tivesse o mesmo processo de aprendizagem, o que a gente poderia aprender? E se a gente fosse para uma reunião se comportando como uma comunidade de aprendizagem, o que seria dessa reunião, né? O que a gente poderia aprender? Ao invés de falar a gente precisa vender esse produto, a gente falar o que a gente precisa aprender sobre esse produto, né? O que seria dessas reuniões, assim? Então, acho que é muito E mais isso é um uma baita. postura. É uma postura, exatamente. É um baita convite à vulnerabilidade, à escuta, ao convite de cooperar e de trocar. E aí você está falando de liderança aí, né? Como que agora eu vou sair do alto da minha sabedoria, do líder máximo e supremo que tem o poder para sentar no mesmo ambiente, na mesma altura e dialogar, inclusive dizer para o outro que eu não sei. E de não sei de verdade, né, Cacá? Não sei fingindo que sabe, porque aí também já é pegadinha. E aí é uma merda isso. Total. Eu acho que a inovação vem das perguntas que a gente de fato não sabe as respostas. De realmente a gente trazer uma inquietação que eu não sei e você também não sabe. E aí a inovação vem do que vai gerar, do que a gente está fazendo aqui. A gente está aprendendo em voz alta, a gente está em fluxo, tu tem um fio condutor aí, mas não tem a coisa controlada, não há como controlar. Tudo que for vivo, onde tiver pessoas, não tem esse controle, a gente abrir mão disso. Eu acho que é uma libertação para o líder, né? Eu acho que é saudável. Hoje até fiz uma brincadeira, isso é muito da cultura do Art of Hosting, de mandar os heróis para casa, né? Que não existe nem mais nenhum super-herói solitário, é Quarteto Fantástico, é Liga da Justiça, porque de fato, sozinho a gente não vai dar conta de resolver as questões que a gente está vivendo. Esse líder mesmo que eu te falou, que quando tu falou da cultura, a cultura importa, sim, porque se eu chego num ambiente que é mais rígido, ele vai querer saber o que eu vou fazer, como que eu vou fazer, o que está em jogo, o que vai abrir mão. E quando o cara te vira, fala, te vira, ao mesmo tempo tu fica apavorado, fala, nossa, que louco, né? Tipo, eu me viro e se eu faço uma cagada aqui, que pode acontecer? Mas tem uma confiança, tem um solo que foi preparado antes, né? A gente estabeleceu entre nós um vínculo, um respeito, de fato, quando ele sabe, peraí, deixa eu voltar, que quando eu não tiver, eu vou voltar para ele e vou falar, cara, aqui eu me perdi, porque tem esse espaço. Então, como que eu vou fazer alguma coisa nova se eu tô com medo de simplesmente dizer que é difícil, que é desafiador? Então, esse lugar vai te trazendo possibilidade de você buscar o que te falta, vai criando, então, uma equipe ali multidisciplinar, porque eu acho que isso é o mais legal, né? Diversa, de várias cabeças pensando, e a gente poder vislumbrar algo que a gente ainda não está vendo, que de fato não tem. Eu acho que essa é a aprendizagem para o futuro, porque senão a gente vai estar sempre aprendendo aquilo que alguém nos contou, que a nossa tela mental concebe, ou que o concorrente está fazendo, ou que e aí, cara, o que tem de novo aqui? Como é que a gente cria esses espaços? Que eu acho que é isso muito do nosso papel de diálogo genuíno mesmo, que a gente sabe que brota, tem uma magia quando as pessoas realmente têm presença, têm intenção de falar, de escutar, estão dispostas. E aí brota coisas, tomadas de consciência, ideias, ou mais perguntas mesmo, ou coisas que a gente fala, não, vamos decantar isso aqui que mexemos demais aqui no fundo do rio, a água está turva, a gente vai precisar de um tempo para essa água baixar, para a gente poder enxergar o diamante aqui. E aí é processo. Se a gente fica nessa corrida do rato aí, que tem que entregar, que tem que fazer, a gente perde a beleza do caminho, dessas coisas que se a gente tiver com pressa, a gente não vai enxergar. Né? E agora estão acelerando tudo, agora até as mensagens do áudio estão mais aceleradas, a gente passa tudo para frente. Gente, tô assim, falta de ar quando eu vejo essas coisas assim, sabe? Pressa para quê? Vão aonde? Porque assim, o mundo tá caindo. E aí o que acontece? É igual falar de sustentabilidade e regeneração, assim, sustentabilidade a gente sabe que a gente vai descer o barranco,
a gente só tá com o freio de mão puxado. E a regeneração é a gente tentar enxergar formas da gente, além de a gente resgatar aquilo que foi perdido, a gente pensar em coisas que não tenham tanto impacto. Eu acho que a educação também passa por isso. E aí entra algumas coisas, assim, de curas nossas, né? A gente tá falando um pouco sobre isso antes da gente começar aqui. O líder que você é a pessoa que você é. Então, não dá para separar, é uma loucura, assim, né? Por que você não pode falar que você tá com medo? Por que você não pode falar num dia que você chegou numa reunião, que você tem uma ideia fodástica para trazer para tua equipe, e você faz um check-in, e alguém da sua família ou da sua equipe perdeu um ente querido nesse mundo que a gente tá vivendo? Você vai fazer o quê? Você vai, beleza, morreu, vai, fecha aqui, continua, a ideia é essa. Gente, inovação para quê? De novo, Cacá, né? sabe que essa foi quando eu, há 18 anos atrás, quase outra vida, eu trabalhei no mundo corporativo, né? É uma vida passada que eu nem lembro muito. Mas outro dia eu conversava sobre isso na minha casa, e aí, não sei qual assunto que era, mas surgiu essa história, por que eu saí. E um dos motivos foi que eu tinha uma colega de trabalho, que era uma amiga querida, Mônica, mulher, nossa, me ensinou muito. Era a melhor vendedora da equipe, blá, 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 mas era uma pessoa ultra do bem. E ela morreu. E quando ela morreu, eu fiquei muito abalado, porque ela era a minha dupla, assim, de trabalhar junto, de viajar junto. Eu fiquei muito mal, muito mal. E eu lembro que eu cheguei na empresa, que eu recebi o telefonema indo para a empresa, que ela tinha morrido, e quando eu cheguei lá, eu estava destruído, assim. E aí o chefe falou assim, a gente tem uma reunião importante agora. E aí eu falei, reunião? Eu fiquei meio paralisado. Ele falou, tem uma reunião, não dá para cancelar. Eu falei assim, mas a Mônica morreu. Não, eu sei, mas a gente tem que fazer reunião. Eu falei, eu não vou fazer reunião, eu vou embora, eu vou pro velório da Mônica. Imagina, eu falei com ela, eu tinha falado com ela há 8 horas atrás, à noite, na véspera. Eu falei com ela ontem à noite. Eu não tenho condições de entrar numa reunião, sendo que a minha amiga, que trabalhava comigo todo dia, do meu lado, morreu e fazem reunião para discutir meta. Isso daí mexe comigo de falar isso hoje. E aí ele falou assim, mas o que você vai fazer? Não é assim? Eu falei, não, eu ensaiei, eu desci, eu lembro direito, eu desci as escadas, peguei o carro da empresa, porque era o carro que eu tinha, e fui para o Paraná, que ela morava no Paraná, ela estava no sul, ali na região de, perto daqui de Ourinhos, na divisa ali, Santo Antônio da Platina. E eu fui para lá, dirigi não sei quantas horas para chegar lá, nem sei como cheguei, tanto chorando. E aí, no meio do caminho me ligou a secretária dele e falou assim, a empresa, você tá onde? Eu falei, tô na estrada indo pra, eu falei que ia pra estrada, eu tô indo viajar, eu tô indo pra lá, pro velório da Mônica. E aí ele falou, a secretária disse, o chefe X, que eu não vou falar o nome dele, falou para você comprar uma coroa de flores em homenagem à empresa. Eu não vou comprar nada. Não vou gastar um centavo, nada. Nem dinheiro meu, nem de vocês. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com coroa de flor. Tem a ver com a postura. E nesse dia eu decidi sair. Passaram alguns poucos meses, nem isso. Eu saí da empresa. Foi um momento crucial para mim, porque eu falei assim, cara, eu não posso estar num lugar onde a pessoa 8 horas depois da morte de uma pessoa, nem isso, imagina, morreu 3 horas depois, ele quer continuar insistindo numa reunião. Isso foi só um desabafo pegando o seu gancho, mas eu queria trazer outra questão aqui que estava viva na sua fala e que eu não queria perder de vista, que é como que erro e aprendizagem caminham juntos? Porque você falou sobre essa cultura e esse papel de liderança que começa a confiar e que você fala, não sei, eu volto, tenho uma insegurança e tá tudo bem. Mas a gente vem de uma escola, né, Cacá, que qualquer erro vira um X vermelho, a gente não volta para olhar e para ajudar a pessoa a caminhar, a gente simplesmente, a média 7, então quer dizer, 30% não servia para nada desses 10 pontos. Se você a média é 7, 3 não valia nada. Você jogou fora? E ninguém volta para recuperar isso, ninguém volta para dialogar sobre esses 30% de cada indivíduo. Então a gente vai acumulando buracos no meio nessa história toda, acumulando um monte de coisa que a gente nem sabe o que é, e um monte que a gente não aprendeu, e o professor também tocou o barco. Misturei 1000 coisas aqui para perguntar essa questão. Como que você vê o erro desde sempre na nossa vida? Porque se hoje é o líder, ontem foi o nosso professor, que muitas vezes nos puniu com um X vermelho na nossa testa, porque eu troquei C cedilha por 2S, ou porque eu não sabia onde usar a tal do trigonometria. Que eu não usei hoje, inclusive. Não sei se você usou trigonometria hoje, mas eu não usei. Não usei. Olha, muito pouco, né?
a gente de fato usou, né? Ninguém de fato nem nos perguntou o que a gente queria aprender, né? Então, essa é uma das nossas formas de hoje de trazer a intencionalidade para a aprendizagem. Olha, eu vou te falar que o que aconteceu comigo, a coisa do erro, tá? Na minha vida, na minha construção, eu não podia errar. Isso foi tão ruim para mim, sabe? Mas era uma coisa com a minha mãe, assim, que nunca tava bom, tirava lá 9, mas pode melhorar. Tirava, sei lá. Então, isso também me traz, acho que ainda, uma sensação de vira-lata, muitas vezes, que nunca tá bom, que não importa o que eu faça, não importa o que eu estude, não importa, sei lá, as conquistas que eu tenha tido, parece que nunca é suficiente. Então, isso foi na minha construção social, na minha relação com o meu desempenho, que me traz dores, no sentido que, caraca, eu nunca descanso, né? Será que não é suficiente? Será que isso que eu sei já não... E dentro da organização, o que a gente tem que criar? Não é que a gente pode errar, vida louca. Como que a gente diminui o risco? Como que eu diminuo o risco? Com informação, né? Quanto mais informação eu tiver, quanto mais eu aprender sobre alguma coisa, mais assertiva é a minha tomada de decisão. Então, eu vou diminuir o risco, mas não quer dizer que eu não possa errar, mas que eu me valide do que eu sabia, o que era possível para eu aprender sobre aquilo. E à medida que eu escolho, mesmo que aquilo não tenha o resultado que eu esperei, diante de tudo que eu aprendi sobre aquilo, o meu repertório me ajuda a decidir de novo. Eu faço uma outra escolha. O que eu quero é continuar escolhendo, mesmo que a consequência das minhas escolhas não esteja no meu controle. Veja, eu não tenho como controlar. Eu escolhi estar aqui. O que vai acontecer aqui, eu não sei. Mas eu ainda quero escolher. Eu posso escolher sair, posso cair a internet, pode estar... Ops, caiu a internet. Gente, viu, né? Enfim, de novo, escolhas. Eu acho que tem muito a ver com isso e tem a ver com a relação. As empresas são feitas de relação. Não é só de pessoas. As pessoas estão lá, mas o que está entre elas é o que muda. Gente, tem o mundo inteiro, tem 8 bilhões, mas o que muda? Como você se conecta com cada pessoa, como você se conecta com a tua esposa, com seus filhos. Então, e é isso que muda. Se eu tenho uma relação de confiança, né, quando eu falo assim, autonomia, confiança e curiosidade, que é um quadrante tão importante assim para a aprendizagem. Eu quero que eles tenham autonomia, mas espera aí. Daí, de novo, vai voltando. Então, são camadas e mais camadas, né? A gente vai começando a entender aquele organismo vivo nessas sutilezas, né? Que você fala que quer conhecer uma empresa, vai numa reunião. Vai numa reunião e você entende um pouco, né? Você não vai entender a empresa, mas é uma fração que você pega, um recorte que você pega, mas aquilo ali também não é uma empresa. Eu adoro o Vicente Góes, vou trazer a fala dele aqui, um querido que me ensina muito sobre complexidade, que ele fala que é o perigo da célula numa folha em branco. Você isolar uma célula numa folha em branco, aquilo não é uma célula. A gente faz isso com os nossos problemas, a gente divide em caixinhas, a gente, né, reduz. O contrário de complexidade é reducionismo, a gente reduz e perde a visão do todo. Então não dá pra gente ficar dividindo as coisas em caixinhas e achando que a gente vai resolvendo de pouquinho, igual a sopinha de legumes, né? Você bota batata, você bota cebola, você bota creme de leite, misturou, blá. Aí ficou ruim a sopa. Não dá pra separar a cebola da batata. Você tem que fazer o quê? Adicionar complexidade. Você bota mais creme de leite, você bota mais batata. E assim também como é que a gente sai de um negócio que eu não sei, como é que eu erro. Eu faço mais perguntas. Eu coloco as coisas em suspensão. Eu amplio perspectiva. Eu falo, nossa, se isso fosse na Arábia Saudita? Se isso fosse, sei lá, não sei aonde. E se a gente começasse a pensar em possibilidades, o que a gente poderia aprender? E se a gente se divertisse um pouquinho aqui? E se a gente brincasse um pouquinho com isso aqui? Por que tem que ser tão sério? Por que aprender também que é desse lugar e que a gente também não pode brincar um pouquinho e ver que esse brincar, porque o brincar, ele também está ligado ao erro, né? A criança, ela brinca muito, ela está errando, ela está se adaptando. Então, errar também tem a ver com adaptabilidade, tem a ver com o mundo ágil, tem a ver com o mundo em transformação que a gente está vivendo. Então, se a gente não errar, a gente não vai fazer nada, né? Nada. O Cacá, como fazer isso estando, grande parte de nós, algemados num sistema que tem Enem e vestibular? Como a gente resolve isso com as escolas, que, na minha visão, em grande parte são hermeticamente fechadas, e também com as famílias que ainda acreditam nesse modelo? Responda, valendo $1 milhão. Não, a gente fala muito sobre isso, né? Tem grupos lá das mães autodirigidas, que é uma galera muito do unschooler, né? Eu não sou contra a escola.
Eu acho que tem escolas muito boas. O que a gente tem que fazer é um trabalho, de novo, sistêmico. Eu preciso trabalhar os pais, eu preciso trabalhar a toda a comunidade, eu preciso trabalhar as crianças. As crianças é muito mais fácil educar as crianças, né? Elas estão mais fresquinhas, elas estão muito mais abertas. Difícil educar adulto, né? Educar não, né? Trazer esse processo de aprendizagem é muito mais complicado, porque tem muita coraça. Eu falo assim, não é com mais conhecimento, eu acho que é com mais consciência. Conhecimento a gente já está cheio. O que a gente precisa é de consciência. Consciência é o que traz o discernimento para você escolher, né? Então, para de se entupir de coisa, eu fico pensando, e comece a colocar em prática. Eu falo, eu mesma, gente, tá? Não tô falando aqui que eu tô acima da carne seca aqui, não. Eu vejo que eu vou me entupindo de coisas e milhões de livros e tal, e hoje eu paro assim. Às vezes eu retomo uns livros que eu comecei a ler lá em 1900 bolinha, grifado, não sei o quê. Eu falei, gente, eu não lembro de nada disso aqui. E além de eu não me lembrar, eu não coloco isso em prática. Então, assim, é muito mais o teu agir, é muito mais a tua prática no mundo do que esse tanto de título que a gente vai. Eu acho que eu posso aprender o que eu quiser hoje. A gente não precisa das instituições, assim, de fato. A escola eu acho importante para a sociabilização. Posso estar falando uma grande besteira aqui, gente. Me eduquem se eu estiver errada, de verdade. Mas eu percebendo, assim, essa pandemia, o que trouxe para a gente? O que a escola é importante? É para sociabilização, é para aprender a viver em comunidade, é para aprender a lidar com as emoções. E, lógico, o professor é fundamental, mas, assim, não mais daquele modelo que a gente veio aprendendo. Eu mesma tenho uma professora, nunca me esqueço, eu perguntava as coisas para ela, falava, o que é, Carolina? Eu falava, mas meu Deus, gente, eu só ia perguntar um negócio. Então, assim, parece que está incomodando, sabe? Tu perguntar alguma coisa parece estar atrapalhando. Então, eu, por exemplo, ia para casa com dúvida. Ia para casa com dúvida, não perguntava porque tinha vergonha ou medo de estar atrapalhando a professora, ou qualquer coisa que tu perguntasse que fosse fora daquilo que ele sabe, ele também ficava apavorado, ele também não dizia isso, eu não sei. Vamos pensar E aí, junto. sabe o que é legal, Cacá? Porque você mesmo nesse terreno ácido ainda conseguiu brotar, germinar e hoje tem produzido belíssimos frutos. Mas tem muitos que não conseguiram enraizar, não conseguiram sair desse lugar. E aí eles estão dentro das empresas hoje, e qualquer movimento de gestão que peça para eles inovarem, criar essas coisas malucas que as empresas pedem, seja protagonista, espírito de dono, empreendedor, blá blá blá, mas que terreno é esse? E aí, com todas essas crenças, essa falta de recursos que eu tenho antes, que justamente a falta de recursos é a falta de confiança interna, que foi ficando acumulando ao longo do tempo, que agora, como eu vou fazer isso agora se eu não confio nem em mim, nem nas coisas que eu acredito aqui, que eu fui vivendo, não sei se eu estou sentindo dor ou se eu estou sentindo alegria, é essa falta de reconhecimento da gente mesmo. Mas eu vou fazer um parênteses aqui importante, porque agora estamos entrando num novo quadro que eu te convido aqui. Atenção, 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 toquem as buzinas, poró, vinheta. Inquietações? Inquietações? Muito bem, Cacá, você está no Inquietações, o quadro que mexe, que afeta, que balança, que chacoalha mentes e corações. É papum, eu não quero que você fique divagando, Cacá, eu quero que eu falo e você responde. Não é enciclopédia, não é Barça, isso é do meu tempo, é só uma palavrinha. É um tweet, tá bom? Então vamos lá, o que te inquieta quando o assunto é Paulo Freire? Ele tem algumas coisas bem sexistas, assim, que a Bell Hooks já deu uma confrontada nele e ele já reviu nas edições posteriores, reconheceu, assim, que ele não tinha uma visão, enfim, fazer tweet aqui. O que te inquieta quando o assunto é criatividade? A pessoa achar que não é pra ela, que é dom. O que te inquieta quando o assunto é educação? Me inquieta essa... querer colocar a gente em formas e em série, me inquieta não escutar ou não olhar para aquele indivíduo e ver que ele tem algo também, sabe? O que te inquieta quando o assunto é mundo corporativo? Me inquieta as formas antigas ainda de aprendizagem, me inquieta as discrepâncias de salário entre homens e mulheres, alguns preconceitos ainda contra as mães. Enfim, esse ambiente ainda sou uma mãe nova, mas eu já naveguei em dores aí por
por essa seara aí de maternidade, carreira. A última inquietação que te inquieta quando o assunto é aprendizagem. Puxa, aprendizagem para mim é uma janela para a gente descobrir um mundo, para esse ser aí que está ali na Zumbilândia, talvez, que ainda não tinha nem confrontado, ele nem sabe que tem outra realidade, ele nem sabe que dá para fazer diferente, porque ele foi tão contaminado que a aprendizagem ela pode ser eu falo uma janelinha, porque uma esperança assim, de ele ver o mundo de outra forma, sabe? Com outras cores. Equilibrando. Com Fred Barão. Olá, queridas e queridos. Uma vez que o equilíbrio é movimento, nada melhor do que gerar esse movimento com boas perguntas, com boas reflexões que podem nos levar a algum lugar, sem a pretensão de lacrar, mas com um desejo muito grande de ampliar, para trazer, quem sabe, movimento e real bem-estar. No ciclo da vida, principalmente em momentos com tamanha inconstância e falta de previsibilidade, se faz necessário entendermos os momentos de aprender e também os momentos de desaprender. Eleger ativamente o que aprender, eleger o que consumir dentro de um mundo de informações que o cotidiano nos oferece, eleger o que cultivar a partir daquilo que buscamos e deixamos entrar no nosso cotidiano. Essa é uma tarefa fundamental para conquistarmos algum tipo de equilíbrio nesta jornada de vida. E eu, nesse momento, venho te convidar a eleger um aprendizado que talvez tenha os resultados mais duradouros que podemos obter. Escolher aprender o que há dentro. Sim, estou dizendo sobre o mundo das emoções e como lidamos com elas. Quero trazer um exemplo sobre este aprendizado e vou usar o tema empatia para me apoiar, tema tão falado atualmente. Um fato que já aprendemos com uma série de experimentos muito requintados, utilizando tecnologia de ponta e rigor científico sobre a empatia, é que as pessoas que não entendem as suas próprias emoções e sentimentos demonstram uma falta de ativação nas regiões cerebrais relacionadas à empatia. Para ter empatia pelos outros, primeiro nós precisamos entender a expressão das nossas próprias emoções. O treinamento em empatia, sim, isso existe, deve, portanto, concentrar-se primeiro em treinar as pessoas a reconhecerem e compreenderem seus próprios estados emocionais. Desta forma, percebemos que a jornada de descobertas e de aprendizado pode, muitas vezes, iniciar dentro. Um cultivo interno para conquistar efeitos em nossas relações com o mundo. Eleger aprender o que está dentro é, sim, um bom negócio. Equilibrando. Com Fred Barão. Muito bem, Carol. Estamos aqui no nosso momento final e eu quero saber o seguinte. Primeiro, como que você sai desse nosso papo? Foi rápido, hein? Eu senti que foi assim. Como você sai dessa prosa? Como as pessoas te encontram? Então, dê todos os seus canais, mídias, levers. E também, todo mundo pede que música você gostaria de pedir para terminar o programa, que tem a ver com você. Eu tô saindo muito feliz. Eu adoro conversar. Eu acho que esse é um ambiente de aprendizagem muito rico, né? Eu acho que é uma forma de mostrar como a gente pode aprender com uma pessoa, tirar, né, a formalidade da aprendizagem só naquele lugar, só naquele horário, só com aquela pessoa. E olha só, num café a gente aprendeu tanto. Então, tô saindo entusiasmada, realmente passou muito rápido. Eu falo um pouco rápido, gente, então vocês me desculpem que eu sou uma manezinha aqui da ilha. Quem quiser me acessar, pode me seguir nas redes sociais, no Instagram, que é onde eu tô mais, assim, que é o @kkrenius, com RHE,
NIUS, e o Caórdico, _aprendizagem também, que é um experimento social de aprendizagem para a vida, assim. A gente traz todo esse repertório que a gente usa para as organizações para a gente resolver os nossos... Não resolver, né, que eu não resolvo o problema de ninguém, mas a gente cria um ambiente propício para que essas conversas possam acontecer. E uma música, gente, tô com uma música muito na minha cabeça, que é aquela... Mais amor em mim, a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. Espero que vocês cortem essa parte. Depois Óbvio que não. Não, a gente quer um mundo mais colaborativo, a gente quer um mundo mais amoroso, a gente quer um mundo mais criativo e a gente está esperando o quê? Que alguém venha e traga. Então é isso que ele fala na música, né? Esse mundo que eu quero começa em mim, começa nas minhas pequenas atitudes, né? O mínimo passo elegante, assim, o que dá para fazer agora, o que é possível. A minha revolução amorosa que eu falo, ela começou nessas pequenas ações, né? E o de pouquinho em pouquinho, parece que é um tanto agora quando você olha, mas foi disso, de pessoas que eu fui conhecendo, de ajuda que eu fui pedindo, de pessoas que também viram o brilho nos meus olhos e me abriram essas janelas, sabe? Então é um pouco disso, assim, mesmo que a gente não saiba para onde a gente vai, porque eu acho que o nosso caminho ele não é assim tão claro, é essa confiança, assim, sabe? De você acreditar, dar um passinho, o universo vai colocando o chão. E aí, quando você vê, você faz uma postagem, marca uma pessoa de um livro, e depois você está fazendo um podcast. Isso é tão legal, sabe? Vai diminuindo as barreiras, vai conectando as pessoas de um jeito muito... Tira as pessoas desse lugar. E é isso, a hora você tá aqui, a hora você tá aqui. E é tão bom, né? Eu também gosto de me sentir tão pequenininha quando eu tô lá nos grupos que eu não sei nada, e eu tô lá bem pequenininha e também tá tudo bem, tem lugares que eu vou liderar, porque naquele momento, naquela instância, talvez eu contribua mais com o grupo, mas eu sei navegar nesses lugares, eu sei ser pequenininha, eu sei ser grande, sabe? E te agradeço, então, por esse espaço de compartilhamento, espero que a gente possa conversar muito mais, e todo mundo aí também que nos escutou, agradecer a generosidade aí na escuta. Eu que agradeço muito, Cacá, começar em mim, adorei, eu posso aqui só falar por mim, amei essa prosa, amei essa conversa, amei aprender com você, te escutar. Acho que esse programa pode virar o 2 e o 3, porque temos muitas coisas para compartilhar e para ouvir, para falar e tantas coisas mais. Muito obrigado pela sua generosidade. Eu quero dizer, se você curtiu esse programa, por favor, siga a gente aqui no YouTube Síntese DH e também no Instagram Síntese_e do Cacão. Compartilhem com seus amigos, com seus colegas, com todos que você achar que vale a pena compartilhar. Aqueles que também não vale a pena, de repente você compartilha, vai saber abrir uma luz, como Cacá disse para nós agora. Muitíssimo obrigado, Cacá, muitíssimo mesmo. Tchau, galera, e a começar em mim, fiquem agora com esta canção. Obrigado, Cacá, tchau. Gratidão, até mais, obrigada. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Sintetizando com Alê Moreno.